sobre a espiritualidade, sobre o Reiki, o que tem uma coisa a ver com a outra, se é igual, se é diferente, se tem como se juntar esses caminhos, se não tem como juntar esses caminhos, né? Vamos lá. Quando a gente fala sobre espiritualidade, o primeiro ponto que eu quero trazer, que eu considero muito importante, ainda mais porque é um dos valores que eu tenho na minha escola, é a mudança, é a liberação, é a desfragmentação dos dogmas, dos bloqueios, das limitações que talvez tenham sido impostas por pensamentos filosóficos, por pensamentos religiosos, por pensamentos de pontos de vista pessoais. Isso não quer dizer que eu não tenha também alguns ou vários desses aspectos, né? Mas a intenção é justamente fazer o possível para ir desfragmentando e soltando aquilo que deixou de ser verdadeiro, que talvez tenha sido verdadeiro em algum momento, e o que deixou de ser interessante também, né? E por que eu estou falando isso? Porque quando eu falo sobre espiritualidade, muitas pessoas acham que eu vou falar sobre religião. E não vou. Não vou porque, geralmente, esse é um ponto de vista meu, quando a gente coloca o assunto da religião, a gente coloca uma caixinha, que é um limite, até onde você pode ir. Por que eu estou falando disso? Porque todo espaço que é amplo, que muitas vezes a religião ela é ampla, você vai para um lugar e vê, nossa, quantas coisas, quantas possibilidades, quantas conexões, bate em algum momento você bate no teto. Bateu do teto, você não consegue mais sair dali, a não ser que você saia daquele lugar e vá para um lugar diferente, né? Vai pesquisar outras possibilidades, né? Vai ser, como que é a palavra quando a pessoa é politeísta? Isso, politeísta, quando ela tem, não sei se é o termo adequado, né? Quando a pessoa tem mais de uma religião, mas na verdade não tem nenhuma, porque ela se conecta com o que tem de mais interessante de todas elas, que eu acho que é o caminho que faz mais sentido. Seja bem-vinda, Zilma. E eu falo disso porque tem pessoas que fizeram um curso de Reiki comigo que tiveram que abandonar, não por escolha, os processos que estavam vivendo anteriormente, né? Em locais específicos, não vou dizer qual é o tipo de culto que a pessoa estava praticando, mas que quando a pessoa falou que iria fazer esse movimento, porque iria, né, dar o passo para se conectar com a energia do Reiki, ela foi convidada a se retirar de lá. Como se aquilo não fosse permitido, como se aquilo não fosse certo, como se aquilo fosse uma energia diferente, como se não fosse adequado para ela. Mas eu quero dizer para vocês que isso que aconteceu com ela é um ponto de vista daquele lugar em específico, tá? Porque existem outros lugares que têm o mesmo tipo de culto, vou usar essa palavra para não dizer qual é a religião, tá? E não ligam para essa conexão, porque sabem que ela não é contraindicada, ela não entra em conflito, tá? Então esse é um dogma pessoal daquele grupo no qual ela estava, tá bom? Preciso deixar isso claro para vocês, porque quando eu começo a falar com espiritualidade, muitas vezes vem esse aspecto da religião e vem o medo de, poxa, o que eu acredito? Será que casa com a energia do Reiki? Será que não casa com a energia do Reiki? Casa. Casa sim, pode se... Casa é uma palavra interessante, né? Pode se casar sim, pode se unir sim, até determinado ponto no qual você vai perceber que talvez aquilo que você estava vivendo possa se expandir para algo além daquilo que você está vivendo. Então eu gosto de ver o Reiki como uma chave de expansão cósmica. Olha que chique, acabei de inventar essa frase. Chave de expansão cósmica. A gente está em um momento, tanto que o primeiro curso do Reiki é chamado de O Despertar, e não é por acaso, ele realmente é é uma luz assim, abre o olho, saia da Matrix, faça como Neo, abra os seus olhos e veja a realidade como ela realmente é. Isso numa perspectiva. Neo, entre parênteses, né, filme Matrix, para quem não assistiu, 1999, assistam, é um filme muito incrível, quando você reassiste ele com a visão espiritual, vou falar assim, ele fica muito mais interessante do que apenas com os efeitos cinematográficos, embora eles também sejam muito interessantes.